Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma parte do programa de gerenciamento de risco. Uma parte. Que parte que é essa? Do nosso inventário de risco. Como que eu faço esse inventário de riscos que as normas regulamentadoras estão pedindo a partir de agora? Então, continua no canal, continua assistindo aí, que nós vamos entrar e mergulhar nesse inventário de riscos. Bom, então, pessoal, vamos no nosso inventário de risco. No inventário de riscos nada mais é do que a identificação dos perigos e os riscos envolvidos em todas as atividades da organização. Então, é uma planilha, eu montei uma planilha, você pode montar do jeito que você achar necessário. De repente, você tem um software aí integrado, você já tem isso de maneira sistematizada. Mas se você não tem, use a planilha. Vai ser uma ferramenta de muita utilidade para você dentro daquilo que dentro do seu inventário de risco. Depois no finalzinho do vídeo eu falo como é que a gente chega nesse inventário de risco. Primeiro eu vou passar para vocês como é que funciona e depois a gente termina colocando de onde que vem, como é que eu faço e algumas dicas para você montar esse inventário de risco. Então, explicando praticamente a planilha, inclusive, eu vou deixar o link aqui para vocês, para que vocês possam fazer o download dessa planilha e poder utilizar no dia a dia de vocês. Então, seguindo a planilha, explicando um pouquinho ela, você vai ter lá a identificação dos perigos e riscos, responsável pelo levantamento, data do levantamento, data da realização, da reavaliação, Então é importante, dentro do programa de gerenciamento de risco e do inventário dos seus riscos, você está sempre reavaliando para ver se aquele risco foi eliminado, se tem algum outro risco que precisa ser acrescentado, se tem alguma medida que precisa ser alterada, enfim. Você precisa atualizar esse seu inventário de risco. Seguindo, nós temos aí o departamento, a área, ou como você queira chamar, a atividade, produto ou serviço. Aqui é importante, Dentro do departamento, quanto mais detalhado forem as atividades, mais preciso vai ser o seu inventário de risco. Então é muito importante que essa atividade seja bem detalhada. Então você vai colocar item por item daquela atividade. O risco envolvido nessa atividade, o perigo relacionado, entre o risco e o perigo, o dano, a consequência, ou seja, aquele risco, aquele perigo, o que vai te causar, O que vai te trazer de malefício. A legislação atrelada a esse risco e a esse perigo. Então aqui você vai colocar risco químico, físico, biológico, acidente ergonômico, perigo, perigo de queda de altura, enfim. E depois o que vai causar, qual é o dano disso. Uma fratura, uma lesão, uma doença e qual doença que você está se relacionando. A legislação atrelada, NR1, 2, 3 e as legislações vigentes aí para você aplicar. E a priorização, Então, como que você vai categorizar, como é que você vai priorizar esse seu risco que você está avaliando. Então, primeiro, severidade, o quão severo é esse risco. Aqui eu classifiquei de 1 a 3, então significa que o 3 é o mais severo, ou seja, ele vai te levar, esse risco, ele vai te levar, por exemplo, a um óbito. Então você vai ter ali severidade 3. Quando eu digo que a severidade é 3, ele já é significante para mim, nessa primeira coluna de significância aqui. Ele já é significante. O que quer dizer isso para nós, da segurança do trabalho? Se eu colocar 3 como severo, obrigatoriamente, neste inventário de risco, eu tenho que ter uma medida, um controle operacional. Eu não posso ter uma severidade 3 e não ter nenhuma ação aqui. Então, tem severidade 3, eu tenho que ter medida de controle. Esse é o primeiro passo. Depois, eu vou para probabilidade de detecção. Então, eu vou colocar também de 1 a 3 e de 1 a 3 para detecção. E aí eu vou ter um resultado, que é esse RA aqui. Esse RA é a multiplicação da severidade, da probabilidade e da detecção. Ele vai me dar um número. Esse número, se for igual ou superior a 18,
a segunda coluna de significância vai preencher como sim. Então você só vai colocar um número ali, ele já vai preencher automático para você, tá? Então ele vai ser, a segunda coluna vai ser significante sim. Se eu tenho na segunda coluna significante sim, eu obrigatoriamente vou ter que colocar algum controle operacional neste risco, neste risco que eu estou analisando. E esse controle operacional vai resultar, ou espera-se que resulta, numa nova avaliação onde você vai ter esse risco reduzido, né? Se possível até eliminado. O ideal é você eliminar o risco. Então é assim que funciona esse inventário de riscos. Nessa planilha que eu estou disponibilizando para vocês, como que fica essa explicação dessas continhas aqui? Está aqui na tabela de controles. Como é que eu vou determinar cada uma delas? Então eu venho aqui na tabela de controles, né? E aí ele vai me dizer quais são os critérios que eu tenho para cada item. Então, por exemplo, lá no critério severidade, eu vou ter lesão grave ou morte. Então eu vou pontuar como 3. Médio, simplesmente lesão. Então pontuar como 2. E incidentes menores, vou pontuar como 1. Isso para severidade. Lá para probabilidade, eu vou encontrar como alta, regular, frequências constantes. Então eu vou ter o risco ali pontuado como 3. Provável de ocorrer, infrequentes, né? Então eu vou ter o risco calculado ali como 2. E pouco provável de ocorrer, históricos de ocorrência muito baixo. E aí eu vou ter uma pontuação 1 para a probabilidade, ou seja, a frequência que esse risco ocorre dentro da minha organização. Depois, eu vou ter a parte de detecção. Detecção é o quão visível ou o quanto eu consigo enxergar esse risco. Então, impossibilidade de detecção. Por exemplo, choque elétrico. Eu não consigo enxergar o choque elétrico. Ele está lá, mas eu não consigo visualizar, eu não consigo detectar esse risco. Então, ele é uma impossibilidade de detecção. E eu vou para pontuação 3. Se eu tenho uma detecção parcial, né, eu consigo enxergar de maneira não muito clara que aquele risco existe. Um exemplo, gases numa ambiente, gases químicos dentro de um ambiente. Eu consigo enxergar que existem neblinas ali, mas ele não é claro para mim. Então eu vou, meio que parcial, vou pontuar como 2. E se eu consigo enxergar de maneira bem clara, eu vou pontuar como 3, como 1, desculpa. Vou pontuar como 1, é fácil, um incêndio. Eu estou vendo que tem uma chama ali, então eu consigo pontuar como 1, é fácil de... Muito bem, e aí, tendo esses 3 valores, eu vou lá para o critério, né? Qual que é o critério? Significante é igual ou maior que 18, o RA, ou seja, o resultante daquela multiplicação que eu falei para vocês um pouco atrás, ou se a significância ou severidade, a primeira coluninha lá, está como 3. Então são as duas situações. Tendo critérios ou atendendo a severidade com 3 ou o resultado igual ou maior que 18, ele é significante. Se ele é significante, eu vou ter que tomar uma ação em cima desse risco. Então, esse é o critério que a gente vai adotar. Riscos abaixo de abaixo de 18, eles não são significantes. Posso deixar do jeito que está? Aconselho que não. Você não vai tratá-los primeiramente. Você vai tratá-los depois que você resolveu, que você tratar aqueles critérios, aqueles riscos que são iguais ou maiores que 18 ou a severidade igual a 3. Então essa é a prioridade. Não vou deixar de canto, mas eu vou tratar numa segunda etapa. E depois eu coloquei aqui a hierarquia para você trabalhar com as medidas de controle. Então se eu tenho um risco, a severidade é 3, eu vou sempre buscar eliminação. Se eu não consigo eliminar, eu vou substituir controles de engenharia, sinalização e, por último, eu vou disponibilizar a EPI. Então, essa hierarquia e esse é o nosso inventário de risco. Então, é dessa maneira que fica os riscos dentro da sua empresa. Então, você consegue, de uma maneira bem detalhada, olhar para cada risco, para cada situação e aplicar dentro da sua organização as suas medidas de controle e ainda categorizar, priorizar, dar o nome que você queira. Então essa é a planilha, é uma sugestão para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês.
Bom, com esse inventário de riscos ou com essa planilha de perigos e riscos levantadas, completa, você já consegue integrar isso ao seu programa de gerenciamento de risco. Ficou com dúvida como se implanta um programa de gerenciamento de risco? Ficou com dúvida de como toda essa estrutura que as novas NRs estão pedindo sejam aplicadas no seu dia a dia? Eu vou deixar disponível aqui para vocês, junto com o link da planilha. Então, essa planilha que eu passei para vocês aqui nesse vídeo vai estar disponível aqui para vocês através de um link. Eu vou colocar o link de um curso que fala exclusivamente do programa de gerenciamento de risco. Ou seja, nós vamos falar do todo, em detalhe, para que você possa, com esse curso, aplicar o programa de gerenciamento de risco dentro da sua organização. Lógico, de maneira eficiente, prática e fácil, né? Visto que o programa de gerenciamento de risco faz parte de toda uma gestão de segurança e saúde do trabalho. Então é importante, não se esqueça, né? Clique no link, pegue a planilha para você, ela vai estar gratuita. Faça o uso dessa planilha, coloque os seus departamentos, coloque suas atividades, faça a priorização, a categorização dos seus riscos e dos seus perigos, né? E também aprofunde no seu conhecimento clicando no link do curso, onde, como eu falei, você vai ter toda a sistemática de como implantar um programa de gerenciamento de risco dentro da sua organização. Não se esqueça, né? Inscreve-se no canal, curte, compartilha. E além das dúvidas que você tem aí e vai utilizar o curso para implantar na sua empresa, comenta aqui embaixo também, eu respondo suas dúvidas e assim a gente vai gerando conteúdo para que você possa ter uma gestão de segurança do trabalho eficiente e eficaz. Bom, eu fico por aqui, a gente se encontra pelos vídeos.